Boa noite, pessoal. Então, para quem já está ao vivo aí, daqui a pouquinho chega o nosso convidado aqui, o Cássio Grimberg. Então, vamos só aguardar um pouquinho aí, enquanto o Cássio não entra na nossa live. O que é legal, ó, o Cássio já me disse aqui que está ok. Então, Cássio, estou por ti aqui. Então, vamos começar a nossa série hoje. Primeira live numa série que a gente vai fazer aí. Tecnologia e inteligência no atendimento ao cliente. Acho que tem muita coisa para conversar. O momento é bem oportuno aqui para a gente conversar sobre isso. Vamos ver o Cássio chamando aqui. Vamos lá. Aguardando o Cássio. Vamos lá. Conectando. Boa noite, Cássio. Boa noite. Tudo bom, Sandro? Tudo jóia. Boa noite aos nossos Tudo certinho aí? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo super bem. Cássio, vamos dar uma posição. Chegamos pontualmente, né? Como dizem, no horário de Brasília, né? Então acho que a gente dá uma guardadinha aí, uns 2 minutinhos aí, para ver se tem mais alguém para chegar aqui. Mas enquanto isso, me conta aí, tu tava uma honra te ter aqui, tu tava numa outra live aí, deixou a Band aguardando para vir para prestigiar a nossa live aqui. Não, deu tempo de... A Band convidou para um programa que começa às 18h50, que é o Band Cidade, então deu tempo de fazer a entrevista na abertura lá, eu já pedi para eles me colocarem na abertura para dar tempo da gente chegar aqui às 19h e cumprir o nosso horário combinado aqui com os nossos internautas. Oh, perfeito, cara, tudo certinho, então Coisa deu boa. bem, e foi tranquilo lá então também. Sim, sim. Ó, tô com o teu livro aqui, ó. Depois falta quando tu vier a Caxias aí, me dá o autógrafo, temos né? que combinar, claro. Em seguida a gente já consegue, né? Se Deus quiser, Sim. a gente volta a um estágio de poder ter um contato mais próximo e vamos nos encontrar. E aí eu autografo, com certeza. Sabe que agora com a Não, pode ter questão certeza que vai ser cobrado. o meu livro tá, as vendas dele aceleraram um pouco, e ele tá vendendo muito e-book, e o e-book tu não consegue fotografar, né? Então muda um pouco o paradigma, né? Então para algumas empresas que estão comprando meu livro, para dar para os funcionários, eu tô gravando um áudio assim de desejando um vídeo desejando boa leitura e falando um pouquinho do que podem esperar. Que não deixa de ser um autógrafo virtual, né, hoje em dia. Com certeza. Tem que achar um caminho aí, né? Eu particularmente não gosto muito de ler livro e-book. Eu gosto de pegar na mão, gosto de folhear, gosto de dobrar a Sim. página, gosto de fazer algum tipo de anotação ali. Então eu sou meio tradicional nisso aí, mas Tu é das antigas, pra- no livro, tu que é um cara da tecnologia, Sandro, hein? E com o livro tu é um cara das antigas, então, tá certo. Eu também, mas eu sou que nem tu, cara. Cara, Eu dificilmente compro e-book, eu gosto de livro eu amo físico também. tecnologia. Eu amo e vivo tecnologia, mas eu tenho muita coisa ainda da antiga e olha, bom, tu como colunista da ZH, eu vou te confessar, eu tenho o jornal no digital, mas eu não dispenso o jornal impresso. Pois é, não tem como... Não... O jornal impresso é interessante, né? Porque ele é a textura ali de tocar e mexer, né? Da RBS tinha uma época que tinha umas brigas assim de comerciais de rádio e TV, e o pessoal que vendia mídia televisão, ele chegava lá, porque a RBS sempre incentivou por estratégia que um veículo competisse com outro para vender anúncio, né? Então Deu uma falhadinha no teu suja as áudio aí. mãos. Deu uma falhadinha aí, mas. Deixa... Sim. Tá me escutando agora? Tá. Tô Eu te tava escutando. contando que tinha uma... Eu acho que agora bateu aí 19,5.
como Vamos. diz uma amiga nossa aí, com o horário de Brasília, então acho que eu vou formalizar aqui o início da nossa live. Tá. A gente tem uma hora aqui, agora 55 minutos, senão o Instagram nos Instagram nos derruba, né? derruba, né? É, isso. Então, formalizando, então, pessoal, nosso boa noite aí para vocês, para nossos clientes, amigos, parceiros, tá? Então, hoje nós estamos começando a nossa série de lives, tá? Essa é a primeira, o Cássio está estreando aí com a gente. Tecnologia e inteligência no atendimento ao cliente. E o Cássio vai falar para a gente, né? Nós vamos fazer um bate-papo aqui. E o tema vai ser inovação pela mudança de comportamento. O Cássio, nosso amigo aí, é um skatista, né? Posso te apresentar assim, mas que virou executivo. Pode, pode. Hoje ele é CEO da Greenberg Consulting, consultor estratégico, palestrante, professor, colunista na ZH, no Estadão, autor do livro, né, o Desaprenda, como se abrir para o novo pode nos levar mais longe. Nunca Sim, teve sim. tão em alta esses teus apontamentos aqui. E dentre as grandes empresas que o Cássio trabalha e trabalhou com a sua expertise, posso citar aqui a Caxiense, aqui a Marco Polo, o Sicredi, Hospital Moinhos de Vento, Grêmio, Unimed, só grandes empresas. E a Native, nossa empresa de tecnologia aqui Com também certeza. foi assessorada e demos grandes saltos aí graças ao Cássio. Cássio, eu queria começar então passando a palavra aí para tu saudar o pessoal e depois a gente entra no nosso assunto aí. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, Sandro, porque tá trancando um pouco o meu Wi-Fi. Opa. E aí o Cássio com problemas na tecnologia aí, ó, já é Tá todo me mundo vendo, acessando. Sandro? Tô te vendo agora, tô te Tá, ouvindo. tá, Dá o beleza. teu oi aí pra galera aí, Cássio. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né, nessa live da Native T. Native, nosso cliente de consultoria de planejamento estratégico. Tive o prazer de estar com o Sandro, com o pessoal, com a equipe no ano passado, fazendo um reposicionamento estratégico. Fico muito feliz de estar aqui conversando hoje nesse momento tão especial de mundo, né? Tão diferente de mundo, né, Sandro? É verdade, é verdade. Cássio, eu lembro que quando a gente te conheceu, tu estava, vamos lá, em contato ali com a tua editora, né? No caso também aqui de Caxias, a Belas Artes, para imprimir teu livro, né? E Belas eu, letras. Belas Letras, exato, desculpa. E o nome dele é Desaprenda, né? Tudo a ver com o nosso Sim. atual momento, né? Como se abrir para o novo pode nos levar mais longe. Eu digo que teu livro, ele tem um monte de coisa para poder ficar falando à noite aqui dele, né? Ele tem essa capa aqui que lembra o Lego, fala do Lego dentro. Eu, particularmente, adoro Lego. E é um livro que permite, faz uma leitura muito suave, tu começa a ler e tu pode ler como um Lego, tu pode montar umas peças e depois voltar e seguir montando, ou vai lendo e depois vai seguindo lendo. Então, é uma leitura muito gostosa, muito fácil, né? E agora vamos te provocar aí. Inovação pela mudança de comportamento, nosso tema. Que inovações tu entende que a gente pode esperar e tu acha que ela vai se manter por um longo tempo? Como é que tu vê isso, Cássio? Manda bala aí. Pois então, essa é uma conversa bacana de ter nesse momento e a mudança de comportamento eu acho que é um tema que a gente tem que estar atento, tá? Casualmente eu estava agora dando uma entrevista na Band falando sobre essa questão a repórter me perguntou, Cássio, por quanto tempo tu acha ou melhor, quão profunda tu acha que vai ser a mudança de comportamento? O que a gente pode esperar no futuro próximo? Então, assim, se a gente mergulha um pouquinho nas lives, nos textos, nos artigos, né? Eu tenho também feito várias lives e escrito um pouco sobre isso e levado essa realidade para alguns clientes. Está todo mundo falando no novo normal, né? Alguns chamam de um novo anormal, né? Porque nós estamos esperando aí algumas mudanças, né? de comportamento. Mas o que eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que a gente está lidando com um momento de mundo em que não temos as respostas ainda. Tá? A gente está aprendendo, nós mercado, nós pessoas, nós clientes, nós empresários,
nós funcionários de empresas, nós pais, mães, avós, netos, a gente está aprendendo, né? E meio que vendo o que vai acontecer. Né? Isso é um pouco inquietante, por um lado, né? Tu não ter as respostas, digamos que a gente está no meio de daqui a alguns meses, certamente daqui a alguns anos, a gente vai olhar para trás e vai ter essa estrada em retrospectiva muito clara, né? Foi isto que aconteceu. Só que agora a gente está no meio dessa estrada e de certo modo, a gente também pode se colocar como agente construtor dessa estrada. Tem muito por fazer, tá? Tem muito por fazer, tem muita coisa que a gente mesmo vai dizer como vai ser. Tá? Mas uma coisa que a gente tem que ter noção é que a gente pode separar momentos de mundo, né? O mundo pré-pandemia, a gente sabia como é que ele era, muito claramente. O mundo vinha numa etapa de crescimento. O Brasil ia começar a crescer agora. Todos os empresários, quase todos os empresários, as pessoas em si investiram, gastaram um pouquinho mais de dinheiro no verão, compraram unidades, reformaram lojas, montaram academias de ginástica, e de repente vem uma ducha de água gelada dessas e nos faz pensar no que vai acontecer. Tá? Então a gente tinha esse mundo pré-pandemia, a gente vai para um mundo em pandemia, que é o que a gente está vivendo agora. Tá? A gente não está ainda no pós-pandemia, a gente está no em pandemia. Tá? E depois a gente vai ter o pós-pandemia. O pós-pandemia, se a gente puder chamar de a tábua ali de como é que as coisas vão ser, tá? Ele vai depender muito da duração do em pandemia. Tá? O em pandemia, que é o que está acontecendo agora, Sandro, pessoal, é algo que a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar. O que a gente sabe? Tá? Tem um começo, meio e fim. Tá? Isso é muito bom. É muito bom e para mim, pelo menos, cada um encara isso de um jeito, né? Mas para mim, tira um pouco da angústia, quando eu estou num dia um pouco mais angustiado, meus clientes estão mais angustiados, e o consultor ele também tem um papel de acalmar um pouco os clientes, né? E mostrar caminhos positivos, ser otimista, pelo menos eu me coloco muito nesse papel. Então, nesses dias que tu tá um pouco mais angustiado, eu me alivio um pouco de saber que tem essa estrada começo, meio e fim, tá? E que o fim possivelmente é uma vacina distribuída e as pessoas voltando a operar com mais segurança. Como a gente não vai poder esperar o tempo inteiro, né? A gente não vai poder esperar esse tempo todo, que é o que estão indicando que vai levar para ter uma vacina, embora alguns países já sejam bem avançados nisso, né? Eu tenho muito vínculo com Israel, com o ecossistema lá de Israel. Casualmente estaria indo na sexta-feira agora para Israel, estava com tudo certo e ficaria lá 10 dias e eu acabei tendo que cancelar por questões óbvias essa viagem, né? Assim como tu estivesse nos Estados Unidos, né, Sandro, e pegou um clima um pouco diferente do que tu imaginou que seria, vai ter que voltar numa outra ocasião para terminar de ver o que tu te propôs a ver, né? Então, quando a gente pensa nessa questão atual de que tem um fim. Israel, por exemplo, é um país que já chegou no anticorpo para a vacina, isso já está começando aí para a produção, vira primeiro remédio, depois vira vacina. A Alemanha está bem adiantada nisso também. Tá? Então, tem grandes possibilidades da gente terminar esse ano, começar o primeiro trimestre do ano que vem com uma vacina já disponível. Tá? De resto, as coisas vão ter que começar aos poucos a acontecer. Então, esse novo normal que dizem é um comportamento um pouco diferente que nós vamos ter que ter, que as nossas empresas vão ter que ter com os clientes para esse pré-vacina, vamos dizer assim. Só que se tudo isso levar um pouquinho mais de tempo, né, e aí voltando à pergunta que tu me fez aqui, e que a repórter lá da TV me fez também, porque acho que essa talvez seja, como chamam, a pergunta de $1 milhão, né? Como é que vai ser? Vale mais, é o novo petróleo a informação, né? Essa pergunta pode estar junto. Eu acho que a resposta depende muito da duração. Quanto mais durar, mais profunda é a mudança de comportamento. Tá?
eu me lembro, Sandro, que eu tive agora em fevereiro nos Estados Unidos, tá? Final de janeiro, fiquei lá até começo de fevereiro, assim, passei uns 16 dias lá para documentar vários vídeos em loco de histórias de marca que eu estudei para escrever o Desaprendo, e também já aproveitei e tirei umas férias lá com a família. E eu me lembro que 7 de fevereiro eu estava no aeroporto da Flórida e não tinha ninguém usando máscara. Tá? Tu já tinha as informações, tu via lá, tá de férias, tu vê um pouquinho menos notícias, assim, mas tu via lá na CNN, bolsa caiu tanto, Nasdaq caiu tanto, tem um vírus na China, então era Tava notícias bem no muito, início. eram notícias muito esparsas, e o próprio comércio tinha muita notícia lá, tinha muita vitrine de loja chamando os chineses para comprar, era o ano novo chinês, mas os chineses não tinha muitos chineses lá, estava entrando o travel ban lá dos Estados Unidos, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, tá? Mas eu me lembro que pegando o avião lá para voltar para o Brasil, não tinha ninguém de máscara no aeroporto. Né? Cheguei no aeroporto de Guarulhos, a primeira coisa que eu notei era que todas as pessoas estavam usando máscara. Todas as pessoas que te recebem ali na saída do 7 de fevereiro, tá? Pois é, em fevereiro. Passageiros, passageiros estavam usando máscara. E naquela época, eu considerei, eu achei, tipo assim, isso é um exagero do Brasil, né? Porque se eu venho dos Estados Unidos, que é um país líder de tecnologia, que está por dentro das informações, não tem ninguém de máscara, né? O Brasil está exagerando. Eu me lembro que eu fiz uma postagem até nas redes sociais, brincando um pouquinho com isso e dizendo, olha, cheguei no Brasil, só vi gente de máscara branca, né? Quem sabe a gente começa a pensar em botar umas cores nessa máscara, marcas, publicidade nas máscaras. Mal sabia que a ironia que eu estava fazendo ali da situação seria Tá. o nosso, Virou um nosso negócio. novo seria o nosso novo normal de agora, tá? Então, com certeza o comportamento está mudando, tá? Mas assim, tu olha para a França, ontem tinha uma notícia que está circulando aí nas redes hoje, acho que isso foi documentado ontem, que uma das lojas Zara de Paris reabriu e bombou de gente lá dentro da Zara, né? Com alguns cuidados para entrar, não todo mundo junto, de máscara, mas foi todo mundo lá de novo para a loja física comprar. O pessoal Então, tá, assim, tá nervoso para sair também. tá nervoso para sair, mas tem uma outra questão que se tu começa a retomar mais rápido, tu vai ver os mesmos hábitos acontecendo. Né? É Agora verdade. É, tem coisas entendi. que tu vai ver, tem coisas que tu vai ver mudança, né? Tu vai ver, por exemplo, um, um, a pauta agora do que eu estava conversando antes ali na Band era as vendas por WhatsApp, tá? Então tu tem hoje o Canal WhatsApp digital, como é. tu tem várias ferramentas, né? Primeiro assim, tu tem uma tendência que já vinha acontecendo do fortalecimento do digital, tá? Uma evidência disso para o varejo é tu tem uma Black Friday no final do ano passado com mais da metade das vendas em e-commerce, né, e não em lojas físicas. Né? Tu vê uma mudança, por outro lado, do modelo de loja física. Não é mais simplesmente uma loja onde tu vai, tu tem que ter estoque na loja, senão o cliente se não encontrar a calça que ele está procurando, ele vai embora e compra do concorrente. Já não é mais assim. Né? A própria loja está te estimulando, né, ela é mais um ponto de demonstração de produtos, de olhar, mostrar coleções, receber o cliente para uma experiência que envolve arquitetura, que envolve ambientação, que envolve daqui a pouco tu ter uma coisa que já é um pouco antiga na Europa, tu ter um café dentro da loja, tu ter sabe, um co-branding assim de uma loja legal, ter uma marca de champanhe vendendo ali para o pessoal relaxar enquanto compra. Então tu tem uma loja se tornando muito mais um centro de experiência, os próprios shoppings se tornando mais centros de experiência e deixando que o consumidor resolva às vezes pela internet, né? A Amaro, por exemplo, uma loja que começou com esse conceito em São Paulo, volta traz para o Rio Grande do Sul também, te leva para uma guide shop, tu escolhe o produto que tu quer e termina de comprar em casa. Né? Então, fala, Sandro.
Então, tu sabe que isso aí que tu está falando aí me chama a atenção, porque a gente está falando aqui de mudança de comportamento e tu está juntando isso com tecnologia. Ah, vou vender pelo WhatsApp, né? Eu outro dia fui abordado por um cliente nosso, e ele simplificou para mim o desejo dele, né? E eu acho que vai meio de encontro ao que tu está falando. Sandro, eu quero construir aqui o modelo Nespresso. E Uhum, ele não vende máquina de café. Eu disse, tá, e como é que é o modelo Nespresso, né? Aí tu tem que entender o modelo Nespresso, mas o modelo Nespresso vai, por exemplo, ele fecha a compra, ele recebe uma mensagem. A mercadoria foi embalada, ele recebe uma mensagem. A mercadoria está no caminhão, ele recebe uma mensagem. Até ele receber. Então ele fica acompanhando essa jornada do produto que ele comprou até chegar na casa dele. E ele, uhum, como uma empresa de um outro segmento, ele entende que ele pode oferecer isso para o cliente dele. Eu vi ali um cara preocupado com o atendimento. Ele poderia ter feito isso há bastante tempo, mas talvez foi olhar para isso agora. E nesse exemplo uhum, que tu está citando também, a gente vai na loja para escolher roupa. Não, eu posso ir na loja para ser bem atendido. Esse bem atendido pode ser eu ser lembrado e ser conhecido na jornada Nespresso, né? uhum. E aí, isso que eu queria te ver, tu consegue ver, ou pelos teus contatos, os empresários que tu conversa, tu vê o pessoal querendo trazer modelos inovadores de comunicação, estar mais próximo do seu cliente, saber quem é o cliente e conseguir entregar assertivamente, né? Eu acho que eu vejo muita gente preocupada nesse momento e que teve agora que ficar um mês fechado, 2 meses fechado, mas não sabe quem é o Uhum. seu cliente. Isso aí, como é que tu vê isso, assim, as ações para isso, o que pode ser feito? É, as empresas por onde eu passei, tenho passado e tenho podido ajudar na concepção da estratégia, elas estão preocupadas com isso, tá? Elas vinham preocupadas com isso. A gente está num momento, vamos dizer assim, tá? A gente teve durante os últimos 40 dias num momento de recorte, assim, tá? Tu, tu, tu pensa nesse momento, tu dá um Ctrl X nesse momento e tu não sabe onde é que tu vai colar ele, mas esse momento não faz parte, Isso é né, boa. esse momento ele não faz parte do curso natural das coisas, tá? Então, tudo que tu vinha planejando, estudando, montando, tu vai continuar fazendo. Mas a gente viveu um momento de pequeno pavor, assim, tá, Sandro? Porque daqui a pouco eu até amanhã sai um texto meu no estado de São Paulo, que eu estou chamando de o propósito S, tá? As empresas, todas elas conectaram no propósito S, que é o propósito de sobrevivência. O S é de sobrevivência. Então, quando tu entrou num survival mode, cara, tu não, tu esquece um pouquinho do teu investimento em inovação, tu esquece um pouquinho, tu tá preocupado assim, como é que vai ser para mim, para o meu negócio, isso tudo que está acontecendo, tá? Depois eu vejo. Depois eu vejo, exatamente. Agora a gente está chegando de novo, pelo menos os meus clientes estão sinalizando isso, em momento de retomar e começar de novo a ver. Por quê? Porque quem está na ponta e está sofrendo mais com essa história, tá? Já aceitou. Primeiro teve um problema de aceitar, cara. As pessoas não estavam aceitando esse negócio. Tá? Então, assim, tu tem até hoje aquele cara que vai lá para as redes sociais e diz que as pessoas que querem manter, tem muita briga, né, política também, mas as pessoas que querem que tu fique em casa são as responsáveis pela crise enorme que vai ter lá no país. Difícil tu dizer isso, né, quando na verdade tem um contexto mundial e um vírus mundial acontecendo, tá? Mas assim, quando tu consegue ter uma noção de que o teu cliente ou as empresas estão começando já, mesmo os de ponta que sofreram mais, a aceitar e entender o que aconteceu, tá? Tu tem já formas de te reestruturar. Tá mais perto do consumidor, entender a jornada do cliente, está se tornando cada vez mais fundamental, tá? Porque assim, É, tu vai ter que dar um tracking assim muito forte no teu cliente, no teu consumidor, né? E para quem vende B2B, empresas como a minha, como a tua, que não fala diretamente com o consumidor final, mas fala com alguém que vende para o consumidor final, tá? A gente vai ter que estimular muito
que os nossos clientes conversem com seus consumidores e entendam para onde é que esses caras estão indo, né? Para ver o tipo de estruturação tecnológica e de oferta de serviço que eles vão ter que fazer. Tá? Então, agora está já começando a ter uma recapitulação dessa noção importante que é de estar de novo ali olhando para a estratégia. Tá? Eu, nos últimos 30 dias, recomecei vários projetos de estratégia que ficaram ali um pouquinho, ou demoraram para começar, ou estavam em stand-by, e claro que com foco num redesenho de algumas coisas, né? Porque quem terminou, para quem planejou a estratégia e terminou de planejar a estratégia em dezembro, tu tem ali digamos que tu tem que, se tu deixou o Waze ligado, já começou a aparecer uns desvios de caminho, tá? Então, assim, pesquisar o consumidor e entender o que esse consumidor quer, para onde é que ele está indo, como é que vai ser as novas necessidades dele, é muito importante. Tá? Isso vai envolver investimento em tecnologia, com toda certeza, tá? Mas isso envolve mais do que isso, Sandro. Se tu mostrou o Desaprenda ali, né? E eu falo muito disso no Desaprenda também. Isso envolve estar disposto a sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto também vai ser uma questão de sobrevivência daqui a pouco, tá? E tu poder adotar novos jeitos de trabalhar. Não te preocupar em mudar nesse momento o teu propósito, já que o teu propósito ele é de sobrevivência, ele deixa de ser só um propósito empresarial. Não te preocupar em readaptar. O momento ele é de adaptação. Eu concluí agora, no final do ano passado, um planejamento estratégico para uma empresa de São Paulo, que o foco dessa empresa é vender mobiliário para tecnologia no varejo. Tá? Então, tu tem lá uma empresa que fabrica um pedestal assim para tu colocar um telefone novo da Motorola, e o telefone fica girando e largando luz, e esse meu cliente, ele fabrica lá o móvel que leva isso, tá? Ele fabrica os móveis para as lojas do Boticário, os móveis que a Revlon coloca dentro da Panvel. Então, ele tem lá grandes clientes do setor de varejo, que são os clientes dele, e de repente acabou, né? Acabou por um tempo o pedido, né? Porque se o varejo está fechado, se o shopping está fechado há 60 dias, por que cara vai encomendar móvel? Né? E quando essa leitura começou a acontecer, eles me chamaram e a gente começou a rever isso. E ali, por questão de ter a ver com o processo produtivo e de ter a ver com o tipo de produto, quer dizer, ela mexia com plástico, ela mexe com madeira. Tu tem pessoas que têm uma habilidade de fazer corte, de fazer, enfim, de fazer solda. É muito fácil de transformar a tua linha de montagem numa produtora de acrílicos para divisória de escritório, para o supermercado voltar a trabalhar, para máscara, face shield, né? Então, coisas que estão vendendo horrores, né? Então, assim, muito em uma semana, com brainstorming, a gente conseguiu refazer esse processo e a empresa voltar a faturar e fazer caixa. Com a vantagem de que esse é um desvio, né, que não é um desvio tão longe do core business, ou seja, ele não é tão longe do núcleo formador da estratégia, e quando o varejo começar a voltar a encomendar, é muito provável que essa empresa tenha duas divisões, uma que vai fazer os equipamentos de segurança e outra que vai continuar vendendo lá para o... Então, ela achou uma fonte alternativa de receita. Agora, nem todo mundo vai poder vender máscara e nem precisa vender máscara, né, Sandro? Sim, não, nessa tua pegada aí, tu concorda então que muitas mudanças, muitos processos, muitas readaptações possivelmente sejam para ficar, e a gente vai ter isso no nosso dia a dia, como a gente, se for buscar aí exemplos de outras pandemias mundiais, enfim, eu não digo pandemia, sim, mas eu digo situações de doença que mataram milhões de pessoas,
criaram hábitos que a gente convive até hoje, né? Então, se imagina, talvez nós não vamos sair usando máscara todo dia, né? Mas talvez um uso maior de uma proteção, estar mais cuidadoso, com mais higiene, mãos, isso talvez fique, né? Mas aproveitando que tu falou do teu livro ali, e desaprender e reaprender, né? Tu fala o livro, desaprenda e reaprenda. Você precisa aceitar, entender e recriar. E isso tem na tua fala agora, né? Que a gente precisa, a gente está É, passando por esses processos, né? A sociedade como um todo. Tu já viu aí teus clientes, alguns estão nessa pegada, mas tu consegue acreditar que sim. a gente tem uma sociedade preparada para desaprender e reaprender com esses processos aí? Cara, é difícil, né, Sandro? A gente tem. O Brasil é muito grande, muito. O mundo é muito grande, o Brasil é muito grande, os hábitos e culturas das regiões são muito diferentes, né? Tudo indica que tem uma noção de respeito e de cuidado com o próximo que tu vai ter que começar a cultivar mais, tá? E educar mais as pessoas para isso. Como é muito complicado tu educar muito rápido e tu educar pelo medo também, não vai bastar tu punir com R$ 100 a pessoa que não está de máscara na rua, porque tu não tem nem como fiscalizar, né? Se tu for pensar na China, que é um Big Brother, que tem milhões de câmeras espalhadas por tudo que é lugar e as pessoas estão acostumadas com esse controle governamental, é mais fácil de tu ter esse monitoramento. Agora, o brasileiro, ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar, ele gosta de falar de perto, ele divide chimarrão, ele divide cerveja, ele divide a beira de praia, né? E tipo assim, tem mais um carnaval por aí, tem tudo para acontecer, né? Mas a gente vai Então, ter uma boa turma de pessoas aí que vai seguir uma linha diferente. Aí nós vamos ter que respeitar, né? Sandra, eu acho que a tendência de tu educar, tá? E tu conscientizar, ela é a mais interessante, eu acho que é a que o Brasil vai ter que tentar fazer, tá? Mas assim, isso é o ideal. No Japão isso já existe, tá? O japonês ele já cumprimenta de longe, ele já usa máscara. Aí a gente vai olhar para várias correntes de pensamento, tá, Certo. Sandra? Tem gente que que diz que mesmo assim tu teve números altos de contágio e letalidade no Japão, tá? A questão toda a gente está caminhando para pelo menos até o final desse ano, para um novo e necessário modelo de relacionamento social, tá? A tecnologia, ela está suprindo um pedaço do que falta nesse distanciamento, tá? Porque imagina a gente estar do jeito que está, sem eu poder fazer live, trocar uma ideia contigo, eu poder ver o meu pai poder ver os netos dele todos os dias pelo WhatsApp, tu não poder falar com amigos, tá? Se não tivesse a tecnologia, tá muito pior, tá? Muito, muito pior. Agora, hoje foi uma tarde que eu saí de casa para fazer algumas coisas que eu precisava fazer, né? Até porque a gente saiu com as crianças um pouquinho. Eu andei um pouco, claro que de máscara o tempo todo, a família toda de máscara na rua. E eu entrei num mercado que tem perto da minha casa aqui para comprar comida, né, comprar um pão, assim, até a gente ficou com vontade, pô, já que saímos, vamos passar ali no Matre. Ele é um lugar de referência aqui na Zona Sul de Porto Alegre. E aí eu me surpreendi quando eu entrei lá, eu voltei pro carro depois e falei para minha esposa, o Macri está adaptado ao novo normal, porque tu tinha lá todas as pessoas usando máscara face shield, né? As mesas onde geralmente eles servem refeições estavam super afastadas umas das outras, os caixas estão afastados, tu tinha um limite de pessoas que podia entrar, era proibido entrar sem máscara, tem na porta da loja. Então, esse é um lugar que está preparado. Assim como esse lugar está preparado e o consumidor desse lugar, por ver que o lugar está preparado, ele está se educando também para isso, né? A gente tem uma ideia de que alguns lugares sim vão poder, enfim, tu vai Isso. poder te sentir seguro.
né? Isso é legal que tu falou, porque tem vários segmentos que a gente hoje, bom, aí vamos, como tu disse, né, temos que esperar o durante para ver como vai ser o depois, né? Mas hoje a gente Sim, vai estar avaliando bastante isso, né? Tu vai ir no lugar onde tu te sente mais seguro. Se tu foi num mercado que todo mundo estava bem protegido. Se amanhã tu for num que não estiver, talvez tu vai por um período e não volte lá e quem sabe nunca mais, até porque de repente tu é, vai achar é. que essa tendência deles não estarem respeitando hoje não vão respeitar mais à frente, tá? Uma coisa que eu revi no teu livro, né, e tem lá bem, vou fazer um monte de spoiler aqui, depois o pessoal compra lá Ah, para ver. boa. Mas, por exemplo, até para tentar baixar um pouco o clima tão tenso de pandemia, né? Mas eu quero Sim. desaprender e eu quero reaprender. Tu dá lá 10 dicas de como desaprender e reaprender, né? Eu vou Aquilo te dizer que foi uma provocação do meu editor. Não, tu tem que terminar o livro dando lá dicas curtas. Tá, então tá, vamos lá. Eu criei os 10 cara, steps lá. e muito fácil de executar, elas são, até assim, eu te digo ali, das 10 tem duas que, poxa, para mim é difícil fazer. Vamos lá, meditar, por exemplo, eu sou muito Aham. nervoso, sou muito acelerado, não consigo. Mas, por exemplo, teve um que tu citou bastante até numa outra live, que é o da Marie Kondo, né? Que Sim, é ordem na casa. É. a ordem na casa, né? E aí eu lembro que na live que tu contou, ela, enfim, jogava tudo fora e o cara começava tudo de novo. Eu fiz isso na minha mesa de escritório em casa, tá? Sim, sim. E logo depois que eu assisti tua live, e Sentiu foi muito bem? legal para mim. Eu me sinto bem melhor agora na minha mesa de escritório. Conta um pouquinho para nós aí dessa experiência da Marie ou algum outro tópico dos 10 lá que tu goste mais. A Marie Kondo é uma coisa interessante pelo seguinte, Sandro. Tu pensa assim, ó. Isso tem muito a ver, tá contextualizado com a coisa do desaprender, tá? Porque desaprender, ele tem duas vertentes, assim, de movimento. Uma é tu estar disposto a lidar um pouquinho melhor com a incerteza, né? Saber que tu não tem como ter certeza de nada. Tá aí o próprio mundo, né, atual nos mostrando, nos dizendo isso, tá? Mas o desaprender e desaprender para reaprender, né? Porque tu tem que desaprender para conseguir fazer uma coisa depois. O desaprender para reaprender, ele requer que tu abra novos espaços, tá? Então, ninguém, especialmente as pessoas a partir de uma certa idade, ninguém consegue aprender coisa nova se não liberar espaço na cabeça, tá? É quase uma questão de física, né? Uma quantidade X de conhecimento, né, não pode estar habitando o mesmo lugar, dá burnout, tá? Dá um burnout. Então, tu tirar conhecimento antigo da cabeça tem uma lógica muito parecida com tu tirar a roupa velha da gaveta, livro velho da estante, né? Que é a seguinte, quando tu tira lá algo que tu não está mais usando, já foi importante para ti um dia, mas hoje não serve mais. Tu, além de liberar aquela roupa para alguém, aquele livro para alguém que vai usar com mais gosto do que tu, né? Tu ganha espaço para ou te movimentar melhor, né? Coisa boa ver uma gaveta vazia, né? Que ela estava lotada, aí quando tu arruma ela, quando tu abre, parece que dá uma sensação de renovar, né? O cara olha assim, uma estante de livros mais vazia, né? Sem tanta coisa acumulada, assim. A mesma coisa vale para o conhecimento. E a Marie Kondo, essa japonesa aí, ela é uma autora de um livro chamado Ordem na Casa, que vendeu 2 milhões de cópias no mundo todo. Tá? Por que ela vendeu 2 milhões de cópias? Porque ela criou um modelo de arrumar a casa, que é um modelo que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Ela entra na casa das pessoas, aí vira um reality show. Ela entra na casa das pessoas, ao entrar na casa das pessoas, ela convida as pessoas a se conectarem com tudo que elas têm, por isso a dica de jogar tudo para o chão, livro para o chão, camiseta para o chão, cueca, casaco, olha tudo que tu tem, tá? Bota à vista e separa. Isso me traz alegria, então eu fico. Isso não me traz alegria, então eu me desfaço, eu dou, eu vendo, não sei lá o que eu vou fazer. Mas ao me despedir daquilo, eu agradeço, né? Olha, foi bom tá contigo, o casaco foi legal. Tu me lembra
aquele ano que eu viajei para sei lá, para Argentina, essa camisa me lembra lá, ganhei de uma namorada X, já, sabe? E aí tu te despede, mas tu abre espaço pro novo no guarda-roupa, assim como tu tem que abrir espaço pro novo na tua vida. Mas a metáfora é mais ou menos por aí. Funciona bem. E Quem tem nunca umas guardou... outras dicas ali. E tem outras dicas que eu dou ali, né? Aquela do ser água, que nem o Bruce Lee Sim, dizia, né? do Bruce Lee, né? Eu achei interessante. Falando em Principalmente o água. Bruce Lee tratando que vai brigar com um cara maior que ele, daí seja água, né? É bom só Bruce Lee seguir, né? Te adapta, né? Te adapta. Te adapta como a água que entra no copo, vira o copo, que entra na garrafa, vira a Exato. garrafa. Pior é que aquilo ali faz a gente refletir bastante mesmo. A água, ela Claro, se adapta muito é. bem nisso aí. Uma outra coisa que eu também puxo ali do teu livro, que eu disse, eu até quando a gente combinou a live, eu disse, eu vou te provocar no dia que a gente conversar, né? Mas tu pede ali, cite duas empresas que desapareceram, eu provo que elas não desapareceram. Eu escolhi duas aqui. Tá, eu mais ou menos entendo, tenho a minha definição por que elas, enfim, eu acho que elas desapareceram, tu entende que não. A Blockbuster, por exemplo, e a Kodak. O que tu me diz dessas duas? A provocação que eu faço ali me diz uma empresa que desapareceu e eu te provo que ela desapareceu porque não desaprendeu, né? Cara, assim, ó, primeira coisa, tá? Deixa eu fazer um meia-culpa, tá? Em momentos muito pesados como o que a gente está vivendo agora em termos econômicos, vai ter empresa que vai desaparecer, tá? E essa empresa não teve tempo, às vezes, de desaprender. Ela tomou um tsunami muito pesado e até porque ela vinha numa expectativa de crescimento, mas muita empresa grande que não está mais aqui hoje, ela não está mais aqui porque ela não foi capaz de rever os processos, as crenças e o próprio posicionamento estratégico enquanto era tempo. Tá? Esse é o caso da Blockbuster e esse é o caso da Kodak. Tá? Tu vai encontrar a Kodak atendendo hoje um movimento retrô, né, nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo. Tem uma travadinha ali no Cássio. Cássio. Deixa eu ver aqui. Travou. Vamos ver se o Cássio volta aqui pra gente. Opa! Oi, Sam. Tem uma queda na tecnologia aí, Cássio? Deu uma parada aqui, né? Sim, deu uma paradinha. Tu estava falando da Kodak. Sim. Tá, eu estava falando Ficou escuro aqui também, né? Deixa eu botar mais uma luz aqui, só um pouquinho. Manda aí. Clareou. Tá. Eu estava te falando o seguinte, tu tem a Kodak como uma empresa hoje que está muito mais voltada para o movimento retrô, né? Atendendo lá alguns consumidores com as camisetas, com essas máquinas mais antigas agora que estão em funcionamento. E tem Blockbuster, que era sinônimo de um sucesso, né? Um filme que foi lançado, virou um Blockbuster, porque ele entraria lá na Blockbuster para ser alugado. O que aconteceu? Essas empresas, com o passar do tempo, elas não souberam acompanhar, ou elas até souberam, mas elas não conseguiram agilidade para se mexer enquanto era tempo. Tá? Elas não provocaram a própria obsolescência. Para uma empresa é muito importante ela saber provocar a própria obsolescência, ela provocar a obsolescência de alguns processos para depois se renovar e conseguir mudando os seus próprios processos. Quando às vezes entra uma tecnologia nova, um concorrente novo, alguém que vai e desfaz um modelo de funcionamento de uma empresa, tu tem muitas vezes o caso de que a própria empresa poderia ter sido quem pesquisou, quem olhou para isso, mas o que acontece? Como tu perde um pouco de agilidade, às vezes por ser muito grande, né? Tu tem, enfim, processos que acabam sendo repetidos e uma crença muito errada de que aquilo que nos trouxe até aqui, né, vai ser o que vai nos levar dali em diante. Tá? Isso é um erro importante. Fazer igual a sempre, né? Eu sempre fiz assim e deu certo. Sempre foi feito né? assim, exatamente. Esse é um erro importante que as empresas vão ter que tentar não cometer. Tá? E a Blockbuster,
ela cometeu esse erro, a Kodak cometeu esse erro, porque quando mudou o paradigma, por exemplo, de máquina fotográfica com filme fotográfico, mudou o paradigma para máquina digital. Aí tu passou a concorrer não com a Fuji ou com o Olympus, tu passou a concorrer com O a modelo, né? Sony, com Samsung, que eram empresas de eletrônicos que passaram a fazer máquinas digitais, né? Depois essas empresas começaram a perder mercado para fabricante de telefone, como a Apple, como o iPhone começou a ter câmeras bem melhores do que a câmera lá que tu tinha para fazer né, para tirar foto, né? O iPhone foi lá e começou a tirar fotos melhores do que tu tirava na câmera. Então, assim, o que acontece? Tu tem tecnologia mudando e tu te torna... Tu que vivia de um modelo, Kodak falando aqui, de um modelo mais, assim, de vender o filme para revelar, para tirar e para fazer a revelação depois nas lojas da própria Sim. marca, tu vê que o teu modelo tem que começar a ser diferente, né? Mas aí tu não teve agilidade para se renovar e foi o que aconteceu. Já tem o Diego aqui comentando na nossa live que não foi o caso da Netflix, né? Que antes locava DVD e viu o futuro no streaming, né? E aí seguiu e fazendo É, é, sucesso, né? ela tem que cuidar também, tá? Porque nem todo comportamento é eterno e nem toda tecnologia vai ser. Nem sempre Verdade. isso vai mudar também, tá? O próprio iTunes da Apple, que criou todo um modelo, redefiniu uma indústria, ele não viu a chegada de Spotify, de players que hoje dominam esse mercado, tá? Ou se ele viu, ele acaba tendo que perder um pouco de mercado. Então, nada é garantido. Tá? Essa é uma das mensagens do Desaprenda. Nada é garantido, mas até a Netflix hoje, com certeza, é uma empresa sensacional, com uma cultura empresarial sensacional, um modelo de gestão empresarial muito importante, tá? Muito diferente. Na Netflix, por exemplo, a Netflix é o tipo de empresa que a gente chama de empresa sem chefe. Né? Tu consegue na Netflix, por exemplo, tirar férias quando tu quiser. O CEO da Netflix já viu umas reportagens que ele não tem sala, né, em lugar nenhum. Ele trabalha onde ele estiver. Ele se aloca em qualquer centro, sede da empresa, e ele não tem uma sala dele, entendeu? Então, tu tem uma cultura empresarial muito diferente ali. Sim, e uma coisa que eu vejo também diferente no modelo, não o core da Netflix, né? Mas aí volta ao que a gente começou a conversar, né? O tratamento com o cliente, né? Cada vez que a Netflix vai fazer um aumento de mensalidade, ou porque o imposto foi alterado, ou alguma coisa assim, eles sempre te mandam um aviso e te pedem para aceitar, né? A gente vê É, isso hoje no mercado brasileiro, as empresas com medo de dizer, ó, vou te aumentar o preço, ou mudou o sim, imposto. A Netflix não sim, tem isso, né? é, é. Realmente, quando tu começa, deixa eu mudar aqui para pegar uma luz mais clara. Quando tu começa a ter uma Ficou empresa bom. ficou melhor, né? Quando tu começa a ter uma empresa mais preocupada com como tu vai te sentir, né, com as mudanças que ela vai sugerir, tu tá já falando de um novo tipo de atendimento. Acho que é isso que a Netflix tenta fazer. E com certeza é super importante. Beleza. No teu livro também eu peguei uma dica aqui que eu achei bem interessante da Starbucks não ter medo, né? Aquela inauguração no Japão lá, tu quer contar pra gente aí? A gente tem mais 5 minutinhos aqui. Cara, essa Conta história pra gente aí o que é é uma não ter medo e história. dar certo, né? É uma história comprida, mas é uma história sensacional. Eu vou tentar resumir ela, já que a gente tem menos tempo. A Starbucks precisava mudar, abrir mercado internacional o Howard Schultz decidiu que o Japão seria o mercado mais interessante porque tinha um voo direto de Seattle para Tóquio. O Japão era, no final dos anos 80, uma potência mundial de comportamento, tecnologia, de tudo. Tigre asiático, e eles conseguem um investidor, botam uma filial no Japão. E mesmo o conselho não sendo a favor, né? Porque tinha uma pesquisa que ele comprou que dizia que a entrada no Japão seria um fracasso. O japonês, um metro quadrado muito caro para vender café, o japonês não aceitaria entrar num lugar que não pudesse fumar, lá em plena época de todo mundo fumava muito.
Mas ele vai, ele compra a briga, ele consegue um investidor, ele bota a loja para inaugurar. Só que quando ele chega no Japão, é verão, tá mais de 30 graus na rua, ele resolve desistir. Não, eu não vou inaugurar esse negócio com 30 graus Celsius, porque ninguém vai comprar café quente. E ele resolve comunicar os sócios dele no Japão na noite anterior à inauguração, na festa que eles marcaram lá para fazer enfim, a confraternização. E o cara tem um tradutor, né? E ele diz para o tradutor: agora vai lá, então diz para ele que nós não vamos inaugurar amanhã. E o tradutor diz: não, eu não vou dizer isso, eu tenho medo de dizer isso para ele. Não, mas tu tem que dizer isso para ele. Aí o tradutor vai lá e diz, o sócio vai lá, dá uma conversada com o Howard Schultz, que é o CEO do Starbucks, cumprimenta ele e sai. E ele pergunta: mas o que tu falou para ele? Não, eu falei que a inauguração amanhã vai ser um sucesso, né? Então o tradutor foi quem decidiu que a loja seria inaugurada na manhã seguinte. E na manhã seguinte, com a CNN brifada para cobrir a inauguração, tem 2 voltas no quarteirão de japoneses esperando para entrar lá para comprar, para ser o primeiro a comprar um Starbucks, né? Então, prova de que a cultura ela já transcendia fronteiras e tu não precisava te preocupar com a temperatura. Então, ele teve medo, mas ele realmente não deu vazão pro medo dele. O tradutor ajudou também, né? Vamos combinar. No caso, deu sorte aí, mas o tradutor ensinou para ele aí, né? Ensinou, com certeza, com certeza. Cássio, nesses 5 minutinhos aí, o que tu deixa de dica, aqui a gente foi um bate-papo muito legal, tu falou de várias coisas para a gente fazer diferente, para a gente desaprender, reaprender. O que isso nos traz de bom? Eu curti muito essa ideia, tirar os pensamentos velhos, tirar o teu modelo velho de fazer para dar espaço para o novo, né? Mas assim, uma receita de bolo não existe, as 10 dicas estão no livro, mas o que tu diria aqui para a gente que está te assistindo aí, e com certeza vai levar para as nossas empresas amanhã? Sandra, assim, ó, primeiro te agradecendo por me convidou para bater esse papo aí, cara, adorei conversar contigo. A gente vem de conversas aprofundadas lá no ano passado sobre os rumos da empresa, tá? O que eu diria, cara? Tem uma frase do Nizam Guanais que eu gosto muito, tá? Que ele diz que o tempo e a vida são bem mais interessantes do que a nossa imaginação, tá? Eu acho que com essa frase, que também é uma releitura do antigo Ninguém Morre de Véspera, né? A gente está vivendo um tempo muito conturbado, um tempo de muita incerteza, mas também a gente está vivendo um tempo único que vai nos abrir possibilidades de criar coisas incríveis, tá? Então eu acho que quando quase nada está escrito, né, a gente ganha um papel e uma caneta aí para a gente mesmo escrever. Então, o que eu deixaria de mensagem positiva é escutem as equipes, olhem para os recursos, tá? Peçam ideias. Aqui, pede lá 20 ideias para a tua equipe de como é que tu pode mudar o rumo se tu precisar. Ouve o que as pessoas têm para dizer, olha para o teu recurso, vê o que tu pode adaptar e recria, desaprende o que não precisa mais e aprende de novo recriando. Eu acho que é por aí, cara. Peça 20, né, Cássio? Não peça 5 porque vão vir as mesmas, não é isso? Não, as mesmas. O Simon Sinek, que é um criador da literatura de propósito, é um cara que sugere isso, né? Quanto mais ideia tu pedir, mais chance tu tem de não receber sempre as mesmas. Exatamente. Seguir esse conselho aí. Cássio, prazerzão te ter aqui, cara. Foi então o cara que inaugurou aqui a nossa série de lives. Desejo todo o sucesso do mundo aí para ti. Mais do que nunca as empresas agora precisam ter essa agilidade que tu mostrou aqui para nós, a tua experiência, mudar, fazer seu planejamento, desaprender, reaprender, tirar lições. E bom saber, acho que todo mundo aqui deve estar muito feliz, o pessoal está dizendo ali, muito bom, obrigado, parabéns pelo conteúdo. Cara, tudo isso graças à tua participação aqui, então a Native te agradece imensamente e continua contando Obrigado, contigo. Cara. Obrigado pelo convite e sorte nas lives aí. Vai que esse é o caminho, conversar. Eu digo que a live é um novo modelo de jornalismo hoje, né? Tu tem a possibilidade de conversar descontraídamente, sem tanta pauta, cara. Isso tem que ser muito valorizado. Parabéns por estar começando esse movimento aí, Sandro. Obrigadão, Cássio. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu. Até a próxima live na semana que vem. Um abração. Show, valeu, abração.